E aí galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um assunto que tomou todas as manchetes, todos os sites, repercutiu muito no Brasil e em todo mundo, que foi o colapso do SVB, o Silicon Valley Bank. E a gente trouxe um especialista no assunto para ajudar a gente a entender melhor essa situação, que é o Luiz Felipe Basso. Ele é CEO do Transfer Bank e vai poder explicar tudo pra gente. Luiz, primeiro prazer estar falando com você, cara. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, tá aqui. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade, Leonardo. Vamos abordar esse assunto que está em alta e acho que tem bastante gente interessada aí no que está acontecendo, né? Legal. Luiz, vou te explicar primeiro como que esse assunto chegou até mim, por exemplo, tá? Eu acho que é um panorama interessante que você pode explicar pra gente melhor. Eu tenho um grupo de amigos no WhatsApp. E aí, se eu não me engano, acho que domingo, um amigo meu mandou uma mensagem nesse grupo falando assim: pessoal, se vocês têm alguma quantia em dinheiro em contas como Nubank ou investido em algumas empresas desse tipo, é a hora de vocês tirarem o dinheiro dessas contas e direcionarem para bancos maiores aqui no Brasil. Então, até já trazendo essa preocupação, Luiz, qual que é o panorama desse cenário? É real, não é real? Posso manter meu dinheiro na conta do Nubank? Não posso? Não, perfeito. E realmente, acho que essa é a primeira preocupação de brasileiros, e isso vai muito em torno da narrativa, né? De um dos erros que a gente vai entrar, que eu entendo que foi em função disso que houve a quebra do colapso do banco, tá? Então, essa falha de comunicação. Agora, obviamente que isso vai respaldando em outras instituições que em grande parte não tem nada a ver com o assunto, que é o caso do próprio Nubank, por exemplo, né, que não tem nem exposição, não tinha nem recurso lá, tampouco investimento, aplicações no SVB. Mas o mercado como um todo, ele entende e ele assimila, por exemplo, um banco de tecnologia, Silicon Valley Bank, Vale do Silício, startups, automaticamente esse consumidor, esse investidor, pessoa física, ele tem essa assimilação com um banco digital, né? Então, o que esses bancos, obviamente, estão fazendo e devem fazer é preparar essa narrativa para levar para o mercado uma boa comunicação de que, ó, não tem risco algum, a gente tem zero exposição e todo o recurso aplicado de vocês aqui não tem risco algum, conforme teve lá o dos investidores e dos depositários do Silicon Valley Bank. E entrando agora então um pouco nessa questão do Silicon Valley Bank, você até já explicou, ou melhor, já até citou, que acredita que teve um erro de comunicação que foi um grande fator para essa questão que nós estamos enfrentando hoje. Como que você pode, qual a leitura que você faz dessa situação, Luiz? Perfeito. Então, assim, a gente está falando de um banco já de 40 anos de história, aí, se eu não me engano, acho que 1983, é isso. Foi constituído na Califórnia, né, já com esse apelo de atender operações de venture capital e startups, né? O banco realmente ele estava bem nichado nesse público, né? Então, o que eu considero assim, os 4 fatores principais do colapso do Silicon Valley Bank, em primeiro lugar, seria uma baixa diversificação, tá? Em duas pautas, né? Uma, principalmente, do nicho de mercado, do público-alvo do SVB, que era feito basicamente por startups, né? Mercado de venture capital. E, em segundo, as aplicações, tá? A concentração de aplicações no Tesouro Americano, né? Então, esse é o primeiro ponto. Então, a baixa diversificação, tanto aplicação quanto de carteira, né? Nichado em um único público. Em segundo, algumas más decisões, tá? Então, a gente teve ali a maior alta em 40 anos da inflação dos Estados Unidos, que, obviamente, teve que ser respondida pelo Fed, né? Que é o Banco Central dos Estados Unidos, com uma alta de juros. Então, se a gente pegar lá em meados de início de 2022 para agora, a gente partiu de zero taxa de juros para quase uns 5%, né? O banco, ele tinha grande parte da alocação, ali 21 bilhões de dólares, alocados a uma taxa ali, um yields de 1,79, se eu não me engano, né? Uhum. Então, o que aconteceu desses fatores? Baixa diversificação, essas más decisões, um momento inoportuno e uma falha de comunicação, tá? Então, o que aconteceu? O mercado de venture capital como um todo, que era o único nicho do banco, ele surfou uma boa onda até então, né? Em que os fundraisings eram um atrás do outro, com valuations e aportes bastante elevados, né? E quando entrou nesse inverno das startups,
as operações continuam rodando, só que o banco ele já não recebe depósitos, ele basicamente só tem saques dessas startups, certo? Então tem essa disparidade. O que acontece? O banco, como está 100% nichado nesse público, ele não tem outra alternativa, né, de manter as suas margens e os depósitos e assim por diante. O que acontece? O banco ele teve que realmente fazer um resgate antecipado, né, com essa marcação a mercado, então ele tinha lá 1,79%, a taxa atual de yields, digamos que se estivesse em 4% do resgate, ele teve essa disparidade e prejuízo, né, que ele reportou de 1,8 bilhões de dólares, certo? Para superar esse assunto, ele teve que ir para o mercado, então emitiu ações, vendeu ações, e anunciou que venderia ações, né, para cumprir e para fortalecer principalmente o balanço, só que aí entra o terceiro ponto, que é o momento inoportuno, né? Quando ele levou esse comunicado, que até então isso não seria suficiente para uma quebra do banco, né? Porque ele tinha lá mais de 200 bilhões de dólares em depósitos, ele assumiu esse prejuízo para realmente fortalecer as contas, só que o momento inoportuno foi pelo seguinte, um dia antes do comunicado, que foi na quarta-feira, no dia 8/3, havia sido comunicado também a falência de um outro banco, o Silvergate Bank, por motivos similares, sabe, Leonardo? Então, assim, ok, esse banco tinha muito mais um lastro lá em operações, estava vinculado a operações de cripto, mas a alta de juros também influenciou isso, né? Entendi. Então, a gente pega lá a baixa diversificação atrelada a algumas más decisões. Então, a leitura dos analistas do banco, vamos comprar esses títulos a essa taxa, só que não considerando que o Federal Reserve iria aumentar e bastante a taxa de juros nos meses seguintes, né? Então, levando isso a uma má comunicação de mercado no momento inoportuno, aí sim causou esse saque em massa, né? Então, o Moody's lá na hora já fez um downgrade lá da nota de crédito do banco, gestores de fundos, né, ligaram para o seu portfólio, para founders do seu portfólio, falando para resgatar imediatamente, né? Então, a gente sentiu ali do dia 8 ao dia 9, foram 42 bilhões de dólares em saque, sendo que o banco detinha ali um pouco mais de 200, quase um quarto, né, em um único dia. Então, nenhum banco tem como sustentar isso. Na sexta-feira, já realmente houve o comunicado de que, como se fosse um fundo garantidor de crédito dos Estados Unidos, né, em conjunto com o Fed, lá iriam assumir o controle, né, é o FIDC, né, iriam assumir o controle, e isso já na sexta-feira o banco realmente... Então, 48 horas desde o comunicado, o banco quebrou. Entendi. Ô Luiz, e até aproveitando você falando do fundo dos Estados Unidos, eu vi uma notícia que esse banco poderia suprir até 100 bilhões de dólares. Só que, como você disse, o Silicon Valley Bank tinha uma conta de 200 bi. Exatamente. E como que fica esse desnível? Exatamente. Então, existe esse mecanismo, né, que ele foi até elaborado depois da crise de 2008, né? Então, esses mecanismos, eles vêm realmente para, em eventuais quebras, assim, não deixar a exposição de mercado e, principalmente, evitar um risco sistêmico, né? Porque, digamos que o Silicon Valley Bank não tem como arcar ali com todos os depósitos, os saques, né? Essas operações, cada uma dessas startups, ela tem lá um quadro de funcionários, fornecedores e assim por diante. Imagine se ela para de pagar e isso vai se estendendo, né? E não só nos Estados Unidos, né? Obviamente, ali o Silicon Valley Bank, ele detinha 50% das startups nos Estados Unidos, utilizavam o Silicon Valley Bank como o banco principal, só que no Brasil a gente tem ali 90% das startups que passavam pelaquela estrutura de Cayman, Delaware, para acomodar investidores de fundos internacionais, 90% dessas startups brasileiras detinham conta no Silicon Valley Bank. Então, isso se estenderia à nossa realidade. Várias pessoas que a gente mesmo conhece poderiam parar de receber salários, fornecedores e assim por diante. Então, existe esse mecanismo, que é óbvio, nesse caso que eu mencionei, o FIDC, né, que, a princípio, ele iria assumir só os depósitos, os saques de pessoas físicas e até 250 mil dólares, né?
como foi feita a leitura, juntamente com o Federal Reserve dos Estados Unidos, de que realmente isso aí poderia se estender e piorar realmente a situação, agravar essa situação, e como forma de evitar um risco sistêmico, um efeito cascata, uma bola de neve, ele falou, não, vamos intervir, vamos realmente assumir esses saques, né, de todos os correntistas, né, e isso a partir foi de segunda-feira. Então, assim, a gente não tem informação de que todos foram pagos desde então, né, mas a princípio esse é o comunicado do Federal Reserve juntamente com o FIDC. Então, até trazendo isso para a nossa realidade Brasil, existe alguma consequência que pode chegar até aqui ou a princípio não, Luiz? Se não houvesse essa intervenção, com certeza, né? Então a gente sentiu na pele ali os resgates, né? A gente assim fez um trabalho que até a gente conseguiu comunicar a nossa carteira inteira de clientes que mantinham recurso lá no SVB e conseguiram sacar entre o dia 8 e o dia 9, mas imagine que cada uma dessas operações tivesse com o dinheiro parado lá, não recebesse acima desses 250 mil dólares, não recebesse nada na realidade e não conseguisse arcar com os compromissos aqui no Brasil. Então, realmente, iria causar um caos no mercado, né? Muita gente perdendo emprego, startup quebrando, os fundos, os investidores perdendo as suas alocações nessas exposições. Então, realmente, seria um bem agravante. Tudo indica que isso não vai acontecer, né? Então, ainda tem uma preocupação no mercado, mas não só em função disso, né? Hoje, até entrando assim a nível Brasil, o venture capital em si ele desacelerou, né? Isso muito em função da taxa de juros, que não só nos Estados Unidos, mas assim como lá no Brasil também houve isso, né? Essa elevação rápida da taxa de juros, e acaba tirando um pouco do apetite do investidor, né? E, pô, se eu consigo ali num tesouro, um CDB, garantir ali uma boa rentabilidade, por que eu vou tentar ir para o mercado e arriscar isso, principalmente agora em momento de alta de juros, de guerra e assim por diante, de incertezas, que está todo mundo indo mais para a segurança, né, do que arriscando. Então, de forma geral, assim, desacelerou esse mercado de startups como um todo, dificultando o acesso ao recurso, né, a esses fundraisings, e inclusive prejudicando um pouco as startups na questão de valuations mais ajustados, né? Então, como tem menos oferta de recursos no mercado, as startups têm que, obviamente, mostrar uns units mais interessantes e, mesmo assim, não tem tanta competitividade entre fundos, tirando esse interesse e trazendo mais para a realidade. Luiz, até seria legal você conseguir trazer aqui para o pessoal. Então, como funciona a Transfer Bank e como que foi para você, durante todo esse processo, viver isso com a sua empresa? Legal. Então, o Transfer Bank ele foi constituído para auxiliar empresas e pessoas físicas brasileiras com uma alternativa aos bancos tradicionais na questão de remessas internacionais, tá? Então, a gente sentiu várias dores de mercado, a gente resolveu atender individualmente cada uma delas, focado em 4 nichos, né? Um desses nichos, né, o nosso inicial foi até comércio exterior, então empresa de importação e exportação, profissionais que prestam serviço para o exterior, em grande maioria são desenvolvedores de software, pessoas físicas e o Venture Capital. No Venture Capital, realmente, a gente já vinha atendendo há um bom tempo, tanto esses fundos de investimento que fazem os aportes no exterior, para aquela estrutura Cayman dela, e em algumas vezes a gente faz a ida e a volta do recurso, né? Porque o operacional da startup está no Brasil, então ela acaba fazendo essas remessas de volta. Então, esse já era o nosso dia a dia, tá? Obviamente, quando teve esse episódio do SVB, como você disse, é uma comunidade, então, eventualmente, assim, alguém pega e tem um primeiro insight ali do que está acontecendo, ou outra pessoa já tem um overview um pouco mais elaborado, começa a notificar todos os interessados ali que estão nesse ecossistema, né? Isso rapidamente vai se pulverizando e cada um vai tirando suas conclusões. Então, quando a gente teve essa primeira informação, imediatamente a gente já foi validar e notificar toda a carteira que tinha essa exposição lá, né? Que em grande parte eram founders que já tinham vendido suas operações, estavam recebendo mensalmente recursos que passavam pelo SVB, startups que já tinham feito os aportes, 100% estava concentrado lá e ia trazendo gradativamente para o Brasil. Então, a gente conecta essa rede e fala, pessoal, vamos se agilizar, a gente está aqui para ajudar vocês, ficamos de plantão aqui para auxiliar todas essas startups, né?
E assim, os nossos clientes, pelo menos, todos conseguiram fazer esses resgates a tempo, e no dia 10, se não me engano, sexta-feira, realmente já estava como unavailable, né, os acessos ao banco. Então, a gente conseguiu, pelo menos, atender a tempo essa nossa carteira de clientes. Foi um dos dias mais movimentados aí do escritório, Luiz? Pois é, assim, ó, eu não digo mais movimentado, porque em alta volatilidade, a gente acaba tendo altos volumes, porque a gente tem uma carteira equilibrada entre entre empresas que fazem a saída de recurso e de entrada. Então, por exemplo, em episódios como esse, que vão além da volatilidade de mercado, também afetam, né, o nosso volume transacionado. Agora, da mesma forma, a gente tem eventuais quedas muito fortes, também tem muita saída de capital, então o importador prefere, já vou arcar com esse meu compromisso lá fora para garantir essa taxa. Ou quando sobe muito, da mesma forma, o exportador aproveita para trazer o recurso. As startups pegam essas oportunidades, falam, agora com essa cotação está interessante eu trazer o meu recurso, né? Inclusive, a gente põe funcionalidade na nossa plataforma do Transfer Bank, e que cada uma dessas empresas ou pessoas físicas, elas podem estipular uma taxa-alvo, uma taxa desejada e um prazo. Então, mesmo que você não fique acompanhando o mercado o dia inteiro, ao longo de certo período, se atingir uma dessas cotações no mercado, a sua ordem fecha automaticamente. Entendi. Então, já tem uma vasta parte assim, na nossa carteira que já deixa precificado no prazo essa taxa-alvo. Legal. Luiz, para a gente encerrar, uma análise do futuro, assim, até falando um pouco do SVB, de fato, cara, foi um colapso, mas você acha que vai chegar ao fim mesmo, vai se extinguir? Assim, o caso do SVB em particular, eu acho que sim, com essa intervenção do FIDC, é muito provável que se encerre por ali, né? Agora, outros bancos, principalmente os menores, os mais regionais, eles provavelmente vão sentir alguma coisa do tipo, né? Até porque vários têm essas exposições ali no título do Tesouro, podem ter errado na mão, né? E com essa alta de juros são impactados caso haja a necessidade de vários saques ou ondas de saques dos clientes, né? Então, provavelmente deve acontecer mais alguma coisa nesse sentido, tá? O próprio Fed e o FIDC, eles provavelmente não vão conseguir assumir todos, né? Então, o investidor, o correntista, ele já fica bem atento, com cautela nessas questões. Os que devem ser beneficiados são os bancos, obviamente, maiores, né, com mais robustez, pelo menos com uma narrativa de maior segurança e menos exposições nesse setor de tecnologia. E eu até acho que as possíveis altas de juros que estavam previstas vão ser já mais mensuradas, balizadas, de acordo com esses episódios. Então, assim, se o Fed continua elevando a taxa de juros no mesmo nível, vai repercutir no mercado. Então, eu acho que esse episódio já dá pelo menos uma balizada e fala, calma, porque pode impactar muito negativamente no mercado, além do que a gente já estava prevendo. Então, eu acho que é mais um equilíbrio, assim, sabe? E calma também dos correntistas, porque realmente qualquer banco que tenha a sua carteira 1/4 de saque em um único dia, quebra. Luiz, muito obrigado. De novo, privilégio poder falar com você. Agradeço as explicações e tenho certeza que agora o pessoal vai ficar um pouco mais calmo, conseguir entender melhor essas movimentações. Perfeito, Leonardo. Eu que agradeço e a gente fica à disposição sempre que houverem assuntos parecidos. É isso aí, galera. Não se esqueça de deixar seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para você receber notificação sempre que tiver algum vídeo novo aqui. Até mais, tchau!